Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos falar um pouco sobre como é que o Enneagrama pode ajudar a resolver os problemas da nossa vida. Vou-te apontar 5 questões essenciais sobre como o Enneagrama pode ser extremamente útil na tua vida e, essencialmente, para resolver algumas questões concretas, alguns desafios concretos que nós vivemos. E se nós pensarmos, qual é que é a base da maior parte dos problemas que nós criamos na nossa vida? Qual é que é a base da maior parte dos problemas que nós geramos com outras pessoas na nossa vida? Pois é, eu acho que a base dessa confusão, desses problemas gerados, tem a ver com nós não conhecermos verdadeiramente quem somos e não compreender quem é outra pessoa. Estes dois pilares podem ser a chave para nós, muitas vezes, conseguirmos ter uma comunicação mais construtiva. O Enneagrama é uma espécie de mapa, é um GPS nas nossas relações. O Enneagrama define 9 formas de pensar, sentir e agir, que nos ajuda a compreender como é que nós funcionamos, o que é que está na base dos nossos comportamentos, o que é que está na base do comportamento da outra pessoa. Então, estes 5 pontos que vou apontar aqui hoje são pontos para estar atentos e aproveitar o Enneagrama a nosso favor. E a primeira questão é percebermos de alguma forma como é que nós podemos conhecer a nós próprios, as nossas paixões, a nossa visão distorcida da realidade. E olha só, quando olhamos para um determinado acontecimento, nós temos um filtro desse acontecimento. Esse filtro tem a ver com a nossa personalidade. Imagina, se eu sou um perfeccionista, o meu filtro é ver, por exemplo, defeitos nas coisas que estão à minha frente. É ver aquilo que não está bem. Claro que a intenção é que eu possa melhorar. Mas compreender que essa visão distorcida, essa incapacidade de ver a realidade e passar a ver algo que é uma interpretação já filtrado por aquilo que é a minha paixão, a minha visão distorcida dessa mesma realidade, dificulta muitas vezes a forma de eu resolver desafios da minha vida. Porque de alguma forma, perante qualquer problema, eu vou colocar a personalidade à frente. Repara, a personalidade não é mais do que um mecanismo de defesa, algo que nos quer ajudar muito. E muitas vezes já nos ajudou. A questão é que, em alguns momentos em particular, essa visão exagerada, apaixonada, essa visão distorcida sobre essa realidade, numa tentativa de nos ajudar, o que faz muitas vezes é prejudicar-nos ainda mais, é ficarmos fechados sobre um ciclo que não conseguimos sair porque nos vamos defender com a nossa personalidade e, portanto, temos a incapacidade de ver a realidade, de ver os factos, de ver aquilo que está a acontecer, porque estamos demasiado influenciados pela nossa visão distorcida da realidade, a visão distorcida dos acontecimentos que estão perante nós. Um segundo aspecto que o Enneagrama estuda e que é muito importante é compreender como é que nós agimos sob stress, como é que nós agimos em alguns momentos onde, de alguma forma, não conseguimos lidar com as nossas capacidades. Repara, a nossa personalidade é composta por um conjunto de virtudes e defeitos. E quando nós estamos sob stress, o que nós fazemos é intensificar esse stress numa tentativa de encontrar soluções rápidas. Mas, na verdade, é que esses movimentos sob stress, a única coisa que fazem é tirar energia, é tirar a capacidade, uma vez mais, de ter o discernimento para observar. E não vamos confundir aquilo que é o stress, que nós habitualmente chamamos, seja de demasiada agitação, das solicitações à nossa volta. Isso muitas vezes, para alguns perfis de personalidade, funciona até de uma forma positiva, de uma forma que os deixa mais entusiasmados, mais motivados, mais entusiasmados em superar certos limites. Não é esse stress que estamos a falar de um stress interno, ou seja, imagina, por exemplo, um perfil tipo 7 entusiasta, onde, por exemplo, a falta de liberdade de escolha, a falta de opções faz sentir stress. E é compreender como é que cada um destes perfis age sob stress que nós compreendemos como é que nós, no nosso dia-a-dia, nos deixamos levar com a tal paixão que falávamos no primeiro ponto e nos impede de ver com clarividência, com objetividade, os recursos que temos e conseguir resolver aquilo que nós temos para resolver. Ou seja, se nós estivermos atentos àquilo que é a nossa paixão, as nossas visões distorcidas e compreendermos com um mapa bastante claro como é que nós agimos sob stress, temos aqui 2 ferramentas extraordinariamente importantes para nos observar a nós e compreender o que é que nos faz sair dentro da nossa estabilidade, sair dentro da nossa capacidade de usar os recursos
que temos, recursos de conhecimento, recursos da personalidade em particular, recursos que nós fomos apreendendo por experiência ao longo da vida, porque muitas vezes as pessoas usam aquela expressão popular que é a pessoa agiu assim porque estava fora dela. E é interessante porque, dentro desta perspectiva do Enneagrama, este movimento de stress, nós vamos evidenciar alguns comportamentos que são exatamente os comportamentos de outra personalidade de uma forma mais descontrolada. E compreender esses movimentos, esses impulsos, é ter a capacidade de observar, ou seja, de nos flagrar nesse momento de stress e também desenvolver a capacidade para dar um passo atrás e observar, este é o meu comportamento, ou seja, dissociar daquele momento e ganhar, recuperar novamente as capacidades, as habilidades, as experiências que nos possam ajudar de alguma forma, a resolver um determinado conflito, um determinado problema que nós estejamos a viver na nossa vida naquele instante. Um terceiro aspecto, e aqui começamos a entrar numa dinâmica, para mim, muito interessante do ponto de vista da transformação, que é compreender como os outros funcionam e compreender que eles têm uma percepção diferente, têm uma visão diferente. E olha só, quando nós compreendemos que os outros têm uma visão diferente, é como se os outros tivessem uma linguagem diferente. Estás a falar de uma língua, em português, a pessoa está a responder em dinamarquês ou em chinês, e compreender, aceitar, ok? Que essas pessoas, muitas vezes, a visão dissociada, diferenciada que têm sobre nós ou sobre um determinado problema é porque eles têm uma percepção diferente, têm uns óculos diferentes. Imagina como se tu estivesse a ver uma determinada realidade, uma parede, imagina, e tu tens os óculos azuis e estás convencido que a parede é azul. E a outra pessoa tem os óculos verdes e está convencido que a parede é verde. E estou numa discussão em relação à linguagem, em relação à interpretação, que não vai ter fim. Porque a verdade é que a parede é branca, mas portanto nunca se vai chegar a essa conclusão sem ter a capacidade de compreender, primeiro, o ponto 1 e 2, que é perceber a nossa visão distorcida, como é que nós agimos sob stress, é compreender que talvez os óculos me estejam a influenciar e a parede seja branca, quem sabe seja branca, ok? E agora é compreender que a outra pessoa está a ver a parede de uma outra cor e que pode ser que seja a única forma que ela tenha de ver aquela parede. E pode ser a forma de nós sentirmos até uma certa empatia pela forma como a pessoa vê a parede, ainda que a gente veja diferente. E compreenda que se calhar os dois até possamos estar a ver mal e que a parede seja, no final, branca. Mas ter a capacidade de compreender como é que os outros veem a realidade ajuda-nos muitas vezes a conseguir encontrar os tais desbloqueios para os conflitos, os desbloqueios para diferenças de opiniões. O quarto aspecto é pedir apenas aquilo que está ao alcance dessas pessoas. E não falo aqui do ponto de vista de limitar essa capacidade, mas mais de ajustar aquilo que nós solicitamos, aquilo que nós exigimos, entre aspas, às outras pessoas, que sejam coisas que estejam ao alcance dessas pessoas. Se eu tenho um perfil de personalidade que é mais intuitivo, que é mais emotivo, que é mais próximo dessas pessoas, das pessoas em geral, essa capacidade está inata, essa capacidade está muito mais disponível. Eu posso pedir algo a essa pessoa que vai se sentir com que ela esteja muito mais próxima da sua natureza e ao mesmo tempo consiga trazer esse resultado para a dinâmica do grupo, para a dinâmica da relação. Então pedir o que está ao alcance dessas pessoas, para mim, é um quarto grande vantagem do Enneagrama. Conseguimos, de facto, pedir na linguagem e aquilo que está ao alcance dessa capacidade para que a pessoa possa mostrar a sua melhor versão. E por último, o quinto aspecto, comunicar com a capacidade de influência. Quando nós conseguimos comunicar na língua da pessoa que está do outro lado, ou seja, no código que a pessoa compreende do outro lado, então nós temos a capacidade de conseguir influenciar com muito mais eficácia. O Enneagrama trabalha sobre as motivações base por detrás dos comportamentos. Quando nós motivamos a partir daquilo que é a motivação base, nós estamos a trabalhar sobre aquilo que é a motivação intrínseca da pessoa. E isso gera resultados extraordinários do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da influência, do ponto de vista da liderança, do ponto de vista até da boa interação e da boa comunicação com todas as pessoas à nossa volta. É por isso que o Enneagrama é um mapa extraordinariamente poderoso, que nos dá a capacidade de compreender a nós mesmos, compreender os outros, compreender como é que nós podemos criar aqui um código comum para que todos possamos remar para o mesmo sentido, com um ponto-chave, usando a nossa natureza, usando a nossa forma natural de ser. Porque isso é aquilo que vai trazer o melhor de cada relação, de cada interação, de cada construção, de cada liderança. Porque conseguimos mostrar a nossa melhor versão, afastando-nos dos nossos movimentos de paixão, de stress que nos tiram
essencialmente nos tiram recursos. Então, voltando a pontuar aqui, ter a capacidade de reconhecer as nossas paixões, as nossas visões torcidas para olhar para a realidade com mais serenidade, compreender como é que nós agimos sob stress, recuperar desses momentos de stress, compreender depois como é que os outros veem e compreender que eles veem de uma forma diferente, pedir aquilo que eles estão, aquilo que está de facto ao alcance deles com a sua natureza e, por fim, comunicar com influência. Para mim, são 5 aspectos preponderantes para nós termos uma vida melhor, conseguir ultrapassar muitos problemas e conseguir, de facto, viver em equilíbrio com o nosso potencial, com a nossa forma de estar, com a nossa forma de ser, mostrando e vivendo com a nossa melhor versão. Se o Enneagrama para ti ainda é um mapa desconhecido, aproveita, aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link para fazeres um teste gratuito e compreenderes um pouco mais sobre a tua personalidade e chegares a um novo patamar da tua relação contigo próprio, a relação com os outros e a forma como podes liderar e comunicar e influenciar as pessoas que estão à tua volta. Então um grande abraço, a gente vê-se num próximo vídeo. Até já!